Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de algo que um curso de amor chama do tempo da ternura. Já falei para vocês algumas vezes aqui sobre o livro Um Curso de Amor e tem um capítulo que é o capítulo mais curto do livro todo, que é o capítulo 24 do primeiro livro. Para quem estiver lendo, o livro ainda não está disponível em português, mas ele já está disponível em inglês, francês, espanhol e, se não me engano, norueguês. Mas o que eu queria falar para vocês a respeito do tempo da ternura, e eu já até gravei um vídeo aqui perguntando para vocês se vocês sentem que vocês estão mais sensíveis, que vocês estão quase como se o mundo, como é que eu posso dizer? Essa interação com o mundo, com as pessoas, com as situações, como se tudo fizesse quase te fazer chorar. Em que sentido, né? As coisas te emocionam, você se sente tocado pelo sofrimento dos seres, você se sente tocado quando alguém compartilha alguma coisa, alguma história muito feliz. Às vezes você vê a foto de um bebê e você já tem vontade de chorar por se conectar, né, com algo maior. E o curso de amor diz que isso é o tempo da ternura, que é o prenúncio de um sinal seguro de que você está no caminho de volta para casa. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, assim. Eu acho que conforme a gente vai caminhando nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada nossa espiritual, em que a gente começa a entender, né, que a busca está em algum lugar aqui dentro, a gente começa a, como é que eu posso dizer? Começa a aflorar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É quase como se a gente desse permissão para que tudo se manifestasse, para que tudo se expressasse. E um processo natural, né, desse tempo da ternura, como um curso de amor diria, um processo natural é que a gente começa, as nossas emoções começam a se apresentar, a se manifestar de maneira mais vívida, de maneira mais intensa. A gente começa a experimentar essas emoções, muitas vezes emoções, sentimentos que a gente talvez durante muito tempo tivesse reprimindo. Então elas começam a vir à tona, começam a se manifestar, começam a se expressar. E quando a gente começa a permitir que isso aconteça, um processo natural também é quando a gente perde o medo das nossas emoções, perde o medo dos nossos sentimentos, perde o medo de manifestar isso a todo momento. E conforme a gente confia cada vez mais nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, em tudo aquilo que estava ali reprimido, a gente começa também a se abrir mais para o mundo, a gente começa a confiar mais nas pessoas e começa também a se abrir mais para o mundo, né? E aí, por isso eu tenho gravado assim uma série de vídeos falando a respeito disso. Eu tenho sentido isso muito assim na minha experiência. Eu compartilhei aqui com vocês alguns filmes que eu assisti do Dalai Lama, né? O Dalai Lama completou 85 anos essa semana, então teve muitos, aliás, muitos, é muita coisa, mas teve muitos vídeos, né? Mas dois filmes especialmente assim que eu assisti. Um deles era o Dalai Lama cientista e o outro dele era assim a vida do Dalai Lama contada através das suas próprias palavras. E o seu exemplo de bondade, de generosidade, de compaixão me tocou assim muito profundamente. E isso também me fez abrir os olhos até para o trabalho de algumas pessoas que eu mencionei aqui, né? O trabalho desse brasileiro chamado Reinaldo Oliveira, que eu super recomendo vocês pesquisarem a respeito disso. Se chama Pedagogia de Emergência. É super fácil, se você colocar Pedagogia de Emergência no Google, você vai achar alguma coisa a respeito disso. Mas assim, de me tocar profundamente com esse trabalho que as pessoas realizam e entender assim como é que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, porque dá uma sensação de que aquilo que eu posso fazer é muito pequeno, né? Então eu queria contar assim um pouquinho dessa jornada através dos exemplos desses grandes seres, assim como é que a gente pode
como é que a gente pode manifestar isso na forma, né? Então, o primeiro caminho é isso, né? Você está entrando em contato com as suas emoções, a primeira coisa é justamente olhar para elas de frente, assim, sem reprimir, sem tentar suprimir, sem tentar eliminar essas emoções, né? E quando elas vêm à tona, né? Mais uma vez a gente começa a confiar nelas e, por consequência, confiar nos outros seres. E a gente se abre para essa experiência para se deixar ser tocado pelo mundo e pelas pessoas. E aí, né, o que a gente pode fazer é perceber que a gente nunca vai resolver os problemas do mundo, assim. Então, se a gente se colocar na função ou na obrigação de querer resolver os problemas de todas as pessoas, de todos os seres, a gente vai chegar num lugar de frustração, num lugar de niilismo, né, onde a gente meio que, como é que fala, perde as esperanças com relação a isso. Mas o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer é olhar para a natureza livre da nossa própria mente e olhar para a natureza livre daquele outro ser, né? Então, assim, para que exista esse sentimento de compaixão, é necessário que a gente olhe para o sofrimento, é necessário que a gente perceba que os seres estão sofrendo por não compreender, né, a realidade da impermanência, pela ignorância, por não ter sabedoria, por achar que a bolha dele é uma realidade, né? Então a gente pode olhar para a natureza livre primeiro, né, da nossa própria mente e, em consequência, a gente pode olhar também para a natureza livre dos demais seres. E nesse sentido, a gente pode se colocar o propósito, se colocar uma aspiração de que a nossa existência, de que o nosso caminhar seja na direção de, primeiro, né, não causar mais sofrimento para os outros seres e, ao mesmo tempo, também de aliviar o sofrimento da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente se conecta naquilo que está no nosso alcance. E isso não necessariamente precisa ser um ato heróico, né? Um ato gigantesco. A gente pode fazer isso, né? Eu já falei aqui também antes, mas às vezes ouvindo um amigo, às vezes dando um abraço num amigo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente se coloca a serviço mesmo desse trabalho que é imenso, porque a gente entende que enquanto todos os seres não forem livres do sofrimento, eu também não vou ser, né? E eu fico pensando assim que a gente fica muito concentrado na nossa vidinha, na minha história, na minha narrativa, como é que eu tô me sentindo com relação às coisas, mas a gente também, quando a gente olha para o lado e a gente começa a colocar essa aspiração, colocar a nossa imaginação a serviço para criar algo realmente novo que olha para essa natureza livre da mente dos outros seres, a gente pode realmente fazer uma contribuição na vida das pessoas, né? Mas para isso é necessário todo esse trabalho de treinamento da mente, que a gente começa a perceber que é o trabalho mais altruísta que a gente pode fazer, que é cuidar do nosso próprio, como é que eu posso dizer, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, para que a gente possa oferecer, realmente colocar isso a serviço dos outros seres. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Namastê!